Oi, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Bianca, trabalho aqui na Holanda como engenheira de dados e nesse canal eu ajudo vocês a migrarem para a área de dados. Eu falo sobre tecnologia, mulheres na área de tecnologia e falo sobre dados. Bem-vindos ao meu canal! Oi, gente! Então, bem-vindos! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma pergunta que eu recebo muito. Sempre as pessoas vêm me perguntar e falam: Bianca, como que eu migro para a área de dados? Ou como que eu migro para a área de TI? Mas nesse vídeo eu vou focar mais na área de dados. Primeiro, você precisa definir o que você quer trabalhar na área de dados. A área de dados a gente tem engenheiro de dados, cientista de dados, analista de BI, tem um longo leque de carreiras. Mas eu vou falar sobre engenharia de dados, que é o que eu estudei e o que eu trabalho e o que eu continuo estudando. Porque na área de TI a gente nunca para de estudar. Por mais que você fez faculdade, fez a pós, tirou certificação, fez cursos, sempre tem alguma coisa para estudar. Então, continuar estudando, continuar lendo. Tem uns livros aqui que eu tô lendo para sempre aprender e melhorar a nossa forma de trabalhar. Eu vou falar sobre o. Eu até fiz umas anotações aqui para eu não perder nada. Sobre o mapa de carreira para ser um engenheiro de dados. Eu vou falar o que precisa saber de skills. Não estou falando que é mandatório, porque a gente precisa sempre se lembrar que isso é uma jornada de aprendizado. Você não precisa ter pressa para aprender e você também precisa focar no seu caminho, tipo uma psicóloga falando aqui, mas é isso. Você precisa focar na sua trilha de aprendizado. Você não pode se comparar com a outra pessoa. Ah, mas aquela pessoa tem a minha idade, ela sabe isso, isso e isso, ou não. Foca aqui que vai dar certo. Se você quer ser, você vai conseguir. Se você ter o objetivo e continuar nele. Então, eu vou colocar aqui. O primeiro que eu coloquei foi aprender o básico. O básico que eu falo é aprender as linguagens básicas que um engenheiro de dados trabalha normalmente no dia a dia. SQL, eu falo que SQL, mas isso é a minha opinião, tá? Eu pesquisei bastante antes de fazer esse vídeo para ver se eu achava algum conteúdo falando sobre isso. Mas não tem nada falando assim, é obrigatório saber SQL. Mas na minha opinião, engenheiro de dados precisa saber SQL. É o básico do básico do básico. Se você sabe SQL, você consegue manipular quase tudo dos dados e você já está com um grande passo já para ingressar na área. SQL. E a outra linguagem de programação que precisa saber também, não precisa saber, que você pode colocar na sua trilha de aprendizado, é o Python. Por quê? Você precisa saber sobre lógica de programação. Sempre que você vai montar algum projeto de ETL ou uma pipeline, você precisa saber lógica de programação. Então, você precisa saber a lógica e uma linguagem básica. Então, se você está iniciando o Python, ele é mais fácil de aprender e tem muito conteúdo de graça. Tem muito vídeo no YouTube, tem muito livro sobre isso. Então, você não precisa gastar dinheiro para aprender SQL e Python. A gente tem a internet com muito conteúdo. E aqui no meu canal, você também pode aprender. Aqui tá falando também que você precisa se sentir confortável com banco de dados, base de dados relacional. Então, você entender o que é um gerenciador de banco de dados, como funciona um banco de dados, o que é uma tabela, o que a gente tem dentro da tabela, coluna, linha, e os comandos básicos de como você vai consultar e manipular esses dados dentro do banco de dados. Depois, a gente está falando de programação, que é mais focado em montar ETL para Big Data, quando você vai usar o Python, você saber um pouco das bibliotecas que auxiliam nisso. Uma que é muito utilizada é o Pandas e o NumPy. Para ser muito honesta, eu já usei o Pandas, mas hoje no meu dia a dia de trabalho eu não uso Python, então eu não consigo falar que é crucial você saber.
Mas é muito bom você aprender o Python já com essa biblioteca Pandas, porque ela é muito mais fácil e tem muito mais conteúdo para você ir pesquisando e aprofundando e melhorando, né? Aí também precisa saber sobre as tecnologias de Big Data. Hoje a gente tem algumas tecnologias, algumas muitas, mas as que são bastante utilizadas é o Hadoop, o Spark, daí quando você usa o Python com o Spark, a gente chama lá o PySpark, que é quando você vai fazer algum ETL, alguma data, manipular os dados usando Big Data, e tem o Kafka também. Mas eu vou dizer que eu nunca trabalhei com Kafka. Eu já trabalhei com Hadoop, com Spark, hoje eu não estou trabalhando assim, mas eu sei, entendeu? E eu também, o que é importante também na área de dados é assim, você não precisa saber tudo, mas se você sabe o conceito, sabe como funciona a tecnologia e sabe pesquisar, você vai conseguir, entendeu? Então isso é uma dica de milhões. Tipo, se você souber o conceito da tecnologia ou do processo, você vai saber fazer pesquisa e vai se virar. Porque não existe profissional completo hoje no mercado que sabe tudo. A gente não tem. Então, se você não souber, mas você está disposto a aprender e sabe pesquisar, estuda, tá no caminho certo. Data warehousing também. Precisa saber o conceito do que é um data warehouse. Hoje a gente tem algumas tecnologias, que é a Amazon, tem o Google BigQuery, tem o Snowflake. E daí é o que eu tô falando, você não precisa se aprofundar na tecnologia, mas você precisa saber o conceito do data warehouse. Também, a próxima coisa para aprender é pipeline. Quando você está montando um processo de ETL, você precisa criar a pipeline. Então, você precisa entender o que é cada processo, sabe, do ETL, que é o extract, load, não, extract, transform and load. Então, você precisa saber que você está extraindo dados de algum lugar. Às vezes, você está extraindo dados de mais de um lugar. Você vai colocar esses dados juntos, você vai transformar ele. Como você vai transformar? Usando as linguagens de programação que eu já falei, que é o Python, o SQL, às vezes Java. E aí depois você vai fazer o load. Você vai disponibilizar esses dados tratados em algum lugar para as outras áreas trabalharem, porque o engenheiro de dados ele pega os dados que não dizem nada, dado cru, e transforma em alguma coisa para as outras áreas trabalharem, que é o cientista de dados, que aí vai fazer previsão para o futuro, o analista de dados, que vai mostrar resultados do passado, entendeu? Então é isso. E aí tem algumas tecnologias também que você vai ver no meio do caminho, mas entender o conceito é o importante nesse caso. Então aqui tem o Apache Airflow, o Apache NiFi e o Talend. Então esse também tem o informática, também tem a pipeline dos próprios das clouds. E aí o próximo passo que está falando aqui é Cloud Platforms. Você precisa saber o que é um Cloud Computing. Não estou falando que você precisa saber exatamente, saber o que é AWS, você precisa saber o que é Azure, não, você precisa saber o conceito de Cloud Computing, por que que ela existe, para que que ela existe e como que a gente trabalha nela. Existe programa de certificação em todas as clouds. Atualmente eu trabalho com Azure, então eu já tirei a primeira certificação para saber os fundamentos do que é Cloud Computing. Estou estudando agora para tirar a primeira certificação da trilha de engenheiro de dados. É o que eu falei, a gente sempre está estudando, né? Mas você não precisa, nesse caso, se você quer migrar para a área, você não precisa focar na tecnologia, é no conceito. O que é Cloud Computing? Saber o básico. Próximo, Data Modeling e arquitetura. Então, entender sobre as técnicas de modelagem, quais são os tipos de modelagem de dados, qual que são, como que você não precisa saber fazer uma arquitetura de dados, mas você entender o conceito, o que é,
buscar sempre sistemas eficientes para montar a sua arquitetura, tecnologias, mas isso não é mandatório para você migrar para a área. Isso é o que você vai aprender durante sua trilha de aprendizado. Tem que colocar aí. Aqui está falando do sistema de versionamento também. GitHub, porque sempre que você está trabalhando em um projeto, quando você está sozinho, trabalhando só aprendendo, você tem uma branch e só você versiona seu código. Então, só você que puxa lá modificações para o código. Mas quando você está numa equipe, todo mundo está trabalhando na mesma branch. Então, várias pessoas estão fazendo modificação lá no seu código, e aí entender o conceito de versionamento, de comandos para o GitHub também é importante você colocar aí na sua trilha de aprendizado. Mas assim, no meu caso, por exemplo, eu aprendi Git trabalhando com Git, porque sempre que eu ia começar a minha trilha de aprendizado, aprender alguma coisa, eu sempre usava local. Uma coisa que eu não deveria ter feito, porque aí eu já saberia um pouco mais. Mas hoje a gente tem o GitHub, que é gratuito também, você pode puxar, você pode colocar seu código lá. É que fugiu a palavra, é push no inglês. Então, é você versionar seu código. E o mais importante de tudo, continuar aprendendo, continuar pesquisando e continuar perguntando. Não coloquei aqui no meu script, mas uma coisa muito importante também é você participar das comunidades. Porque, por exemplo, no LinkedIn, aquele Meetup, você consegue ver posts sobre pessoas da área, você fica atualizado, você vê o que as empresas estão pedindo, o que as pessoas estão trabalhando. Nesses meetups é muito legal que você troca experiência, você pode perguntar para uma pessoa que está há mais tempo trabalhando na área como que ela fez para chegar lá, o que você está fazendo, como pode mudar. Então, sempre conversar. A comunidade de TI, eu falo isso para todo mundo. É uma comunidade que eu me orgulho muito em fazer parte, porque não importa para quem você esteja perguntando, eles sempre vão estar lá para te ajudar. É uma comunidade que se ajuda muito. Então, se você participar dos grupos que tem no Reddit, naquele Discover, mesmo no LinkedIn, postar pergunta, as pessoas vão ajudar. E também tem Instagram, rede social, que tem muito Instagram com conteúdo sobre isso. Se você manda perguntas, sempre respondem. Então, fazer parte dessa comunidade e usar elas vai te ajudar muito na sua trilha de aprendizado. Uma coisa também que foi muito bom para mim foi começar a ler os livros, porque eu era muito assim, eu vou só ver esses vídeos aqui, vou comprar o curso dessa tal tecnologia, e vou aprender, me aprofundar, fazer os projetos aqui, mas eu não lia muito. Só que aí eu percebi que livro tem muito conteúdo enriquecedor. E tem uma didática, pelo menos os que até agora, todos que eu li, tem uma didática muito fácil. Você começa a aprender assim, sabe, por trás do conceito, por trás da tecnologia. Por que que tal coisa é importante? Então, livros são muito bons também. Nas minhas redes sociais, eu costumo sempre postar uma dica de livro que me ajudou, o conteúdo, e, e eu sempre estou estudando, né? Não consigo parar, que nem eu falei durante o vídeo, que eu estou estudando para tirar a certificação lá do Azure Data Fundamentals, e daí até julho eu preciso tirar a de engenharia de dados KDP 203. Então, o mundo de TI é isso, a gente sempre está aprendendo, a gente nunca sabe tudo, mas a gente pode usar as pessoas que já estão há mais tempo no mercado para nos ajudar nessa nossa jornada de migrar para a área. Não se assustem quando as pessoas falarem, nossa, é muito difícil ser engenheiro de dados. Ou também não achem que é fácil quando você vê um bootcamp, faça esse bootcamp que você vai se tornar um engenheiro de dados e vai começar ganhando mais de 5.000 reais. Também não é assim que funciona. A gente precisa entrar na área sabendo que tem muita coisa para aprender, que a gente está começando uma nova jornada, tem muito conteúdo, mas
se você se esforçar e se você estiver disposto, com certeza você vai conseguir. E claro, se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre esse vídeo, se você discorda de algo, me manda mensagem que eu estou à disposição para conversar com vocês. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima. Beijos!